Acontece com você? Se não acontece, vai acontecer. Por que as clientes não se fidelizam comigo? Uma cliente chega aqui e fala assim: eu vou em vários lugares e eu falo que não é para afinar minhas sobrancelhas e as meninas sempre afinam minhas sobrancelhas. Qual foi a sua maior dificuldade quando começou? Tenho medo de fazer design e a cliente não gostar. É muito sincero e fala assim: olha, não gostei do serviço que você fez. O design que você fez não tá aparecendo nada. Minha cliente, ela veio e nunca mais apareceu. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá diferente, tô eu aqui de novo de carinha lavada, mas não vou falar sobre os óleos essenciais. Hoje vai ser o Maqui Responde da Rê. Por que Maqui Responde da Rê? Porque eu vou trazer as principais dúvidas das minhas seguidoras e das minhas alunas para este vídeo. Então, enquanto eu vou estar me maquiando, eu vou estar respondendo as principais dúvidas. Então, fica comigo até o final, porque de repente eu vou estar respondendo a sua dúvida aqui nesse vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e ainda não me conhece, meu nome é Renata Serra, eu sou especialista em sobrancelhas. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no canal, depois toca no sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que sair um vídeo novo meu, você será notificada e não perderá nenhum conteúdo que eu trago aqui para vocês, ok? Feito isso? Então, bora lá. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou fazer a higienização da minha pele. Ela está limpa porque eu vim de casa e não passei nenhum produto, a não ser um protetor solar. Eu tô usando uma água micelar da Cicatricure, ó, tá? Água micelar. E vou usar também um disquinho de algodão, que é da Cicatricure também. Esse kit eu comprei na farmácia, eu paguei R$35, se eu não me engano, e eu adorei. Eu achei ele muito bom. Limpa, promete cumpre o que promete, né? Ele limpa, hidrata a pele, não fica ressecada, remove a maquiagem, é maravilhoso, tá? Então, primeiro passo, eu vou umedecer o algodão e vou fazer a limpeza da pele. Sempre que vocês forem fazer a limpeza da pele, procurem trazer o algodão para diagonal ascendente, trazendo sempre para cima, nunca para baixo. Principalmente no rosto, gente. Se vocês perceberem no vídeo, eu tô com uma espinha aqui, uma acne, tá bem inflamadinha, inclusive tá até minha pálpebra inchadinha. Então, depois que eu terminar o vídeo, eu vou remover a maquiagem para não ficar com maquiagem em cima, porque ela tá inflamadinha. Eu tô passando um gelzinho secativo que eu uso, mas ainda não secou. Então, eu fiz a higienização. Aí, o próximo passo, o que eu passo na minha pele? Eu vou usar, da Mary Kay, ele tá até no final já, um primer, tá? A gente pode usar, antes do primer, usar um hidratante. Vou usar um da Vitúria, que ele tem colágeno. Ele ajuda muito também a hidratar. E o colágeno da pele, tá? Então, eu passo na pele, vou fazer a hidratação dela. E aí, depois eu venho com o primer. Então, eu ponho uma quantidade pouquinha, principalmente aqui onde eu tenho os poros, tá? Eu posso espalhar ele com um pincel ou posso espalhar com o dedo. Eu prefiro espalhar com os dedos mesmo. O primer, para que ele serve? Para ajudar a fixar, fechar os poros, né? E ajudar a fixar a maquiagem. Feito isso, aí o que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar um corretivo. Se vocês verem, eu tenho bastante olheiras. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Eu tô com um espelhinho embaixo, por isso que eu olho em cima e olho embaixo, porque eu tô com o espelho embaixo, tá? Daí eu vou aplicar a maquiagem
o corretivo. Eu uso um corretivo abaixo do meu tom, porque ele também traz a luminosidade. Ó. Aí, tem aquelas esponjinhas pra fazer pra selar, né, a maquiagem na pele, mas eu vou usar esse daqui mesmo, que nem a pizzinha. Aí, onde eu passo? Eu procuro passar aqui no cantinho dos olhos, porque também fica escurinho por conta das olheiras. E vou selando na minha pele, tá? Vou dar uma seladinha aqui em cima dessa acne, porque ela tá bem avermelhada. Ó, tá? E aí, depois eu venho pro outro lado. Enquanto isso, vamos responder a primeira pergunta de uma seguidora. Ela me perguntou assim: Rê, por que as clientes não se fidelizam comigo? Aí, a primeira coisa que a gente precisa saber: quantos clientes que você tem? São todas as clientes que você tem que não são fidelizadas com você? Ou 50% das suas clientes não se fidelizam? Aí, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Será mesmo que você está entregando um serviço de valor para sua cliente ser fidelizada com você? O que está faltando no seu atendimento? Será que você está conseguindo entender bem o que a sua cliente está passando para você? De repente você fala assim: ah, mas eu faço um design bem feito. Mas às vezes a pessoa não está só à procura do design perfeito. Ela está com uma procura também além do design bem feito. Um atendimento bem feito, um local para ser atendida pelo menos organizado e bonitinho. Tem gente que não para olhar muito isso, mas tem gente que para olhar. Então, a gente precisa saber: o local está com uma higiene adequada, ele está organizado, ele é bonitinho, ele é um local que a gente consegue receber as pessoas e que a gente gostaria de entrar. Eu sempre me coloco assim: será que é um local que eu gostaria de frequentar? Primeiro passo. Aí a gente precisa entender: por que as clientes não estão fidelizando? Então, vamos lá, eu tenho 100 clientes. Eu só tenho 30 clientes que comparecem comigo. Cadê essas 70 clientes? Onde elas estão? Quantas vezes essa cliente retornou? Então, ela fez uma vez e nunca mais apareceu e ela não se fidelizou? O que faltou nesse atendimento? O que faltou nesse design? Será que ela só fez o design porque ela estava desesperada para fazer em algum outro lugar? E ela voltou? A gente precisa fazer essas perguntas para a gente mesmo. Então, assim, ou de repente essa cliente, ela veio uma vez, mas ela volta, sei lá, a cada 2 meses. Eu tenho clientes que são fidelizadas comigo, mas elas vêm a cada 2, 3 meses. Por quê? São pessoas, às vezes, que não têm aquela assiduidade em um local. Por exemplo, não tem a sua assiduidade de fazer as unhas, não tem assiduidade de fazer o cabelo, não tem assiduidade de fazer as sobrancelhas. Então, ela não é assídua em nenhum local. Então, ela vai quando ela tem algum evento específico que ela precisa estar mais em ordem. Outra coisa que a gente precisa saber: seria uma cliente de design? Por que ela não está fazendo? Ela não está fazendo porque ela, de repente, não cresce o pelo suficiente, então ela demora mais tempo para voltar, porque quando ela volta, ela já tá com pelo suficiente para ela notar que foi feito um design nela? Será isso? Será que essa cliente, de repente, ela não está retornando porque faltou alguma coisa em você para ela se fidelizar com você? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho clientes que estão comigo e que vêm assim, às vezes uma vez por mês elas vêm. E elas só fazem o design. E aí, quando chega aqui, elas, quando eu vou olhar a sobrancelha delas, elas não têm quase pelo. E a cliente vem uma vez por mês, por exemplo. E aí, eu olho para aquela cliente e falo: gente, ela vai vir para tirar 5 pelinhos. Mas ela vem porque ela tá fidelizada comigo. Ela não vai fazer em outro lugar.
Então, o que vocês precisam prestar atenção? Primeiro de tudo, saber se a expectativa daquela cliente foi conquistada no momento que ela foi atendida por você. O que faltou nesse atendimento de repente ela não ter ficado? Ah, eu não dei uma atenção pro que ela tinha me falado. Por exemplo, é o que mais eu atendo. Uma cliente chega aqui e fala assim: ah, eu vou em vários lugares e eu falo que não é para afinar minhas sobrancelhas e as meninas sempre afinam minhas sobrancelhas. Aí eu sempre pergunto: a pessoa entendeu o que ela falou ou ela tá fazendo a sobrancelha daquela cliente baseada nela? Ela gosta de sobrancelhas finas e aí ela vai fazer a sobrancelha de acordo com o que ela gosta, não de acordo com o que a cliente quer e de acordo com o que a cliente gosta. Então, o que a gente precisa tomar bastante cuidado é prestar atenção no que a cliente está falando pra gente. Ela tá falando que, olha, as minhas sobrancelhas eu não gosto dela fina, eu gosto da minha sobrancelha mais grossa. De repente, essa cliente ela tá em busca de uma reconstrução de sobrancelhas e não de um designer de sobrancelhas para desenhar aquelas sobrancelhas. Naquele primeiro momento, de repente, aquele design vai ser para fazer uma reconstrução. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo aí nesses atendimentos. Outra coisa que vocês também precisam notar. Ah, minha cliente, ela veio e nunca mais apareceu. Quando a gente vai fazer um atendimento, eu principalmente faço muito isso, é o seguinte: a pessoa veio pela primeira vez. Eu sempre pergunto: quem que costuma fazer suas sobrancelhas? É você mesmo ou você vai em algum lugar específico? Ah, sou eu mesmo. Vocês podem ter certeza que, de repente, aquela cliente é uma cliente fogo de palha. O que é uma cliente fogo de palha? Ela olhou alguma coisa na internet, ela viu alguma pessoa que ela se inspira, alguma blogueira, alguém que de repente despertou a curiosidade dela fazer as sobrancelhas em outro lugar, de um lugar específico, de uma pessoa que é especialista, de uma designer de sobrancelhas, por exemplo. Aí ela marca um horário e vai. E aí, quando você vai olhar, se você se tornar uma especialista em sobrancelhas, você vai ver que de repente aquelas sobrancelhas não tá de acordo. E aí você vai propor para essa cliente: olha, a gente precisa deixar crescer aqui, porque ela tá uma mais fina que a outra. Enfim, vai ter que passar por um processo de reconstrução. Essa cliente, muito provavelmente, praticamente 99,9% de chance que ela não vai retornar. Porque ela é uma cliente, como eu falei, fogo de palha. Ela só vai ali para fazer porque ela se inspirou em alguém, porque ela viu que alguém faz em algum lugar específico e ela quer ver como que é. Ela quer ver, sentir uma experiência diferente. Mas ela tem o hábito dela mesma fazer, então ela não é uma cliente fidelizada, ela não é uma cliente fidelizável, se existe essa palavra. Ela vai ficar por pouco tempo e vai fazer uma vez só e nunca mais vai voltar, tá? Eu tenho clientes dessas também, já tive várias, e quase que diariamente eu atendo uma que seja desse jeito. Agora, a gente pode ter um outro ponto. Por exemplo, a pessoa veio e aí quando eu faço a pergunta: quem que fez suas sobrancelhas pela última vez? Você tem o hábito de fazer? Você tem o hábito de cuidar das suas sobrancelhas? Ou você mesmo que cuida? Cuidar das sobrancelhas, quando eu digo, é dela ir em um lugar específico para cuidar das sobrancelhas dela. Ah, eu faço na moça do salão. Essa moça, ela é uma designer de sobrancelhas ou ela só está se aventurando em sobrancelhas? Ela não é uma designer, ela não tem conhecimento muito baseado ali sobre sobrancelhas. Ela limpa as sobrancelhas, como dizem. Então, eu fiz com tal pessoa e aí ela afinou. Eu faço em vários lugares, quando dá eu faço. Ela não é uma cliente fidelizável. De repente, você consegue trazer essa cliente para você, mas ela é uma cliente que fica pulando de galho em galho. Então, aonde dá para ela marcar, ela vai marcar e ela vai fazer. Você não vai conseguir ter um plano com essa cliente. Por exemplo, se ela precisar passar por um processo de reconstrução, você não vai conseguir, porque ela sempre está pulando de galho em galho. Ok? Voltando para maquiagem, eu passei um CC Cream da Eudora, de cor natural, como ele serve como base, porque ele tem tonalizante. E aí,
Se ainda ficou parecendo as minhas olheiras, eu passo um pouquinho mais de corretivo, tá? As minhas olheiras, se vocês podem perceber, elas são meio arroxeadas, então às vezes eu dou uma incrementada de novo pra não deixar ela tão marcada, tá? E suavizar aí o quanto eu conseguir. E aí, aonde que eu vou aplicando? Eu aplico aqui, ó, pertinho do nariz, eu aplico aqui na boca, porque aí quando eu passo o batom, traz uma luminosidade. Ok? Aí eu vou, de novo, com a esponjinha e vou dando batidinhas. Pra selar esse corretivo, tá? Então, feito isso, depois que eu apliquei, ó, se vocês verem, já deu uma cobertura melhor. E aí, depois eu vou passar o pó, eu vou usar um pó translúcido, em pó mesmo, ele não é compacto, da Vult, pra selar essa maquiagem. Só que primeiro, o que que eu faço? Eu pego uma esponjinha, e aí eu vou aplicar aqui embaixo, porque eu vou fazer vou passar um pouquinho de sombra. Porque se cair essa sombra, ela não vai manchar a minha pele, tá? E além de aplicar aqui, eu também aplico aqui, ó. Porque eu já vou fazendo um pouco de contorno também no meu rosto. Então, aí, agora eu vou na parte dos olhos, tá? Eu vou fazer uma maquiagem mais clarinha, que é pra ficar mais fácil. Eu vou pegar um pincel de esfumar, e eu vou primeiro esfumar o canto externo dos olhos. Eu vou pegar um tom marronzinho, eu tiro, porque ele é bem pigmentado, eu tiro um pouquinho do excesso na mão. E aí, eu vou aqui no cantinho dos olhos, ó, e vou aplicando e vou subindo pra pálpebra móvel. Ó, eu jogo aqui pro cantinho dos olhos também. Ó, como que vai ficando. Essa pálpebra aqui, ela vai ficar talvez um pouco mais inchadinha por conta dessa acne. Vamos lá agora, então, pra segunda pergunta. Aqui eu esfumo bem, tá, gente? Vou esfumar bem, bem, pra depois eu ir trazendo as outras cores da sombra. Então, vamos para a segunda pergunta. Qual foi a sua maior dificuldade quando começou? Todo mundo tem essa pergunta, tem essa dúvida, porque de repente está passando ou vai passar por uma dificuldade. Isso a gente não tem como fugir, gente. Vai passar por dificuldade e vai passar por atropelos, e é normal, e isso serve pra gente crescer também, tá? Então, vamos lá. O que que eu... Tá tão dolorido esse lado aqui que eu não quis nem esfumar muito. Qual foi a minha maior dificuldade? Eu acho que a grande maioria, pra quem começa, são conquistar clientes e saber o termômetro, né? De até quanto ou até quando eu tô conseguindo entregar o melhor para minha cliente, ou será que realmente essa cliente ela tá gostando do que eu tô fazendo, né? Eu acho que a maior dificuldade é a gente ter esse termômetro, a saber até onde que a gente tá indo, que tá sendo agradável para minha cliente. E isso no começo é muito difícil a gente saber. E a gente vai conseguindo na prática e assim, ouvidos muito atentos à nossa cliente. Então, assim, a gente precisa estar ali muito conectada com a nossa cliente, em tudo que ela fala e trazer para nossa realidade. Então, assim, de repente uma cliente é muito sincera e fala assim: olha, não gostei do serviço que você fez, o design que você fez não tá parecendo nada, parece que você não fez nada no meu rosto. Ou, de repente,
Ah, não gostei dessa rena, ela ficou muito escura. Aí você vai conseguir ter o termômetro. Peraí, mas ficou muito escura para ela. Se ela era uma pessoa que de repente tinha o hábito de fazer rena, se ficou muito escura, realmente eu exagerei no tempo. Ou de repente eu exagerei no tom. De repente, para essa cliente, eu precisaria usar um tom menor. Então, é aí que eu tô querendo chegar. Que a gente precisa ter aquele termômetro. Por que será? E não levar isso como algo pessoal, por exemplo. A pessoa comentou e aí a gente leva pro lado pessoal e fala: pô, ela não gostou do meu serviço, eu dei o meu melhor para ela. Nossa, que cliente chata. Eu acho que não é que cliente é chata, a gente que tem que estar perceptível, tá atenta no que a cliente está querendo dizer pra gente. Então, assim, se ela falou, olha, não gostei, a gente precisa saber o que ela não gostou, né? Se ela não gostou do atendimento, se ela não gostou da cor da rena, beleza, então vamos tentar diminuir um pouquinho o tom dessa rena. De repente, dar o serviço para essa cliente uma próxima vez, tudo bem. Então, você não gostou? Olha, como cortesia, na próxima vez eu vou te dar o serviço. Então, assim, ó, já vamos deixar marcada essa cortesia que eu vou te dar. Eu vou te surpreender no que eu vou entregar para você. Eu acho que a gente precisa dessa atenção com a cliente. Então, assim, a minha maior dificuldade mesmo no início foi eu ter esse termômetro. Como eu vinha de uma área totalmente diferente, eu trabalhava em banco, não trabalhava ali com clientes, assim, de eu estar entregando algo para elas, era algo engessado pelo banco, então eu não tinha como saber. E aí eu fui quebrando muito a cabeça no começo. Então, o importante é a gente, eu acho que tá ali muito conectada com a nossa cliente, tá? Gente, voltando para maquiagem, eu passei 2 tons. Eu passei um tom de marrom. Ó, vou mostrar para vocês a paletinha que eu tenho aqui. Eu passei o tom de marrom aqui mais claro. E depois passei esse outro, que ele é mais avermelhado. Depois que eu esfumei bem só no cantinho externo do olho. Agora, eu vou passar esse outro tom aqui, que ele é um pouco cintilante. Ele é um tom meio coral, meio terra, tá? Mas ele é claro. Então, eu só vou aplicar aqui, ó, nessa parte aqui do início da pálpebra. Ó, eu aplico e junto com o esfumado que eu já tinha feito com o marronzinho, tá? Pra ele fazer o degradê. Ó, aí eu vou unindo aqui com o pincel, vou dando batidinhas para fazer a junção das duas, para não ficar aquela divisão, tá? Aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui com o dedo mesmo, a mais clarinha, tá? Que ela é como se fosse um iluminador. E aí, eu vou aplicar aqui no cantinho interno dos olhos e vou subir um pouquinho com o dedo, tá? Porque aí eu faço um iluminado aqui no cantinho dos olhos. Vamos lá para a próxima pergunta. O que você acha importante matador num atendimento? Eu acho que a cliente é única naquele momento. Então, quando a cliente chega, eu procuro estar totalmente para ela, a não ser que algo me impeça. Por exemplo, campainha que toque, ou de repente até o celular mesmo que toque, aí eu tenho que parar aquele atendimento para dar. Mas eu acho que o principal é a gente estar conectada ali com a nossa cliente. Então, um atendimento ele tem que ser matador por isso. Outra coisa que para mim é muito importante e precisa estar muito, a gente tem que estar muito ali conectada com as nossas clientes, é que entender muito bem, captar muito bem o que a cliente está querendo dizer. Então, de repente, a cliente chega aqui e fala assim: então, as minhas sobrancelhas eu queria que ela fosse mais arqueada, mas ela não fica arqueada. O que eu posso fazer? Aí vocês precisa entender, captar muito bem o que essa cliente quer. Por exemplo, eu já vi clientes que vieram até o meu espaço e foram em outro lugar e não captaram bem o que ela queria
das sobrancelhas. Então, assim, ela tinha uma sobrancelha extremamente grossa, com bastante densidade de pelo, só que ela não tinha ponto alto, não existia ponto alto nas sobrancelhas dela, porque era da estrutura das sobrancelhas. E aí a pessoa tentou fazer um ponto alto nas sobrancelhas dela. E esse tentar afinou as sobrancelhas demais, assim, deixou uma sobrancelha muito fina e exigiu bastante tempo aí da gente estar conseguindo fazer uma reconstrução e deixar aquelas sobrancelhas grossas como era antigamente. Então, o que eu acho que é matador num atendimento é escutar muito a cliente, entender muito bem o que aquela cliente quer e repetir várias vezes para ver se você entendeu o que ela está pedindo. Porque às vezes a cliente fala para você assim: eu gosto de sobrancelha grossa. E aí já aconteceu comigo. Ah, gosto da sobrancelha grossa, tá bom. Aí o que eu faço? Eu vou por linhas de pelos. Eu deixo uma linha, depois deixo mais uma, se a gente tá passando por uma reconstrução. Ou deixo duas e ali mostro a minha proposta para ela. Olha, as tuas sobrancelhas, para ela ficar grossa, tem que assim, assim, assim. Só que a pessoa imaginou uma sobrancelha. Ela não sabe como que vai ficar, porque ela tá acostumada a ver a sobrancelha dela daquele jeito. Ou seja, uma sobrancelha extremamente fina. Então, quando a gente passa por uma reconstrução, de repente, aquela sobrancelha precisa ficar um pouco mais grossa, aquela cliente vai estranhar, tá? Então, agora, gente, eu tô selando aqui, ó, a minha maquiagem. Tô passando um pouquinho de pó translúcido. Pode ver que eu tô bem branca, tá? Mas aí agora eu vou começar a fazer a outra parte. Eu vou passar um corretivo vou aplicar ele aqui. Vou aplicar nessa linha aqui, ó. Que aqui eu vou dar uma esfumadinha. Ele é um corretivo de tom mais escuro, pode ver. Daí, ó, eu venho com a esponjinha. Porque eu vou fazer um contorninho aqui, afinal, no meu rosto. E depois eu ajusto aqui também com o blush, tá, gente? Então, vamos lá. Voltando ao que eu tava falando. Então, eu acho que o que é matador num atendimento, né, é você tá prestando atenção no que a sua cliente está querendo dizer com você. Outra coisa também é você ser verdadeira com a sua cliente. Então, assim, às vezes, para ganhar cliente, a pessoa mente. E não é esse o objetivo. Eu acho que a gente tem que ser sincera com a nossa cliente. A gente gostaria que fossem sinceros com nós, né, conosco. Por que não a gente não ser sincera com a nossa cliente também? Aqui, gente, eu vou aplicar um pó que ele tem um efeito bronzeador e ele é bem marronzinho. Então, eu aplico aqui onde eu apliquei aquele corretivo. Ó. Eu aplico bem pouquinho, porque como ele é marronzinho, pra mim ele fica muito marcado. Daí eu vou aplicar aqui com um pincel de blush. E aí eu subo aqui, ó, também. E aí com esse pincel sujinho também, ó, eu vou dando uma intensificada aqui, pra não ficar aquela cara muito branca, né? E a gente conseguir um contorninho aqui, uma profundidade no rosto. Então, voltando. Às vezes, o que acontece? Já aconteceu muito comigo. Eu mando uma mensagem para uma cliente, para um lugar que eu quero, de repente, fazer as minhas unhas. Aí eu mando a mensagem, alguém me indica essa pessoa, manda mensagem. Já desde o primeiro momento, essa pessoa, né, essa profissional, ela não me dá muita atenção, ela demora muito para me responder, ela não tem um WhatsApp business, que é aquele WhatsApp comercial, que é onde a gente consegue, de repente, colocar mensagens automáticas. Então, assim,
olha, estou em atendimento, assim que possível eu vou responder vocês, calma que eu não vou deixar de responder. Enfim, qualquer coisa que a gente consiga trazer uma comunicação melhor com as nossas clientes, né? Por quê? Já aconteceu comigo, eu tô esperando a resposta até hoje e a pessoa não me respondeu se ela ia poder me atender ou não em outro dia. Então, assim, eu acho que isso é um atendimento matador, é importante para o atendimento, ele tem que ser desde o início, desde o primeiro momento. Então, se você tem o hábito de ter um WhatsApp ali para você responder às suas clientes, responda todas as clientes. Outra coisa que vocês devem fazer quando vocês têm o WhatsApp não conseguiu responder aquela cliente, joga o WhatsApp para cima. Tem uma etiqueta no WhatsApp que vocês conseguem selecionar aquela mensagem para cima, para que vocês não deixem de responder a sua cliente. E esqueça, porque às vezes vem tanta mensagem que acaba esquecendo, tá? Então, isso para mim é um matador aí de atendimento. Acho que já é desde o primeiro atendimento, seja pelo WhatsApp, seja por direct, seja pelo mail, seja por qual canal a cliente tenta se comunicar com vocês, o importante é vocês darem atenção para essa cliente desde o primeiro momento, tá? E aí, quando a cliente estiver presencialmente, vocês têm que estar inteira para aquela cliente. Agora eu vou finalizar os olhos aqui, eu já fiz a maquiagem, o restante aqui, contorno, blush e tudo mais, eu vou terminar os olhos, tá? Eu vou pegar com a mesma sombrinha que eu usei, a mais escurinha, eu vou pegar com um pincelzinho chanfradinho, eu vou aplicar embaixo aqui dos olhos, para servir como se fosse um delineado aqui embaixo, tá? Por isso que eu uso o chanfradinho. Aí eu aplico bem aqui, ó, dou uma esfumadinha com o próprio pincel. Aplico aqui, ó, embaixo, tá vendo que aí, ó, outros olhos. E aí, eu vou aplicando aqui no outro também. E aí eu vou dando uma esfumadinha, enquanto eu passo a espuma. Aí vamos falar agora sobre a outra pergunta que as seguidoras têm. Quando dou o meu preço, as possíveis clientes falam que vão pensar, o que fazer? Acontece com você? Se não acontece, vai acontecer. E isso é normal, gente. Não se prenda por isso. Tem gente que fica preocupada por causa disso. Vamos lá. Quando você tá pesquisando alguma coisa, tá pesquisando um exemplo, um celular, e uma pessoa vende esse celular, só que para você tem X valor para você gastar com o celular, ou você já colocou uma meta para você de gastar com o celular X valor. Você vai pesquisar. Quando você vê, de repente, que ficou acima daquele valor, você vai falar que você vai pensar. Porque você vai precisar ver se realmente vale a pena você investir naquele momento, naquele celular. Não tô falando que a sobrancelha não é algo que a gente pesquisa. De repente, quando a gente precisa ver quantas clientes estão fazendo isso. De repente, aquela cliente, ela não é o seu público ideal. Ela não é uma cliente que ela tem que ficar com você. Ela não é uma cliente que vai ser fidelizada com você. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Muito tempo atrás, eu quis fazer uma ação naqueles sites de descontos. Não vou falar o nome aqui para vocês, mas eu quis fazer uma promoção em sites de descontos. E aí, o que acontece? Aqueles sites, eles cobram um valor. Então, assim, X valor daquele produto, daquele serviço que a sua cliente comprou dentro do site, vai para esse site e o restante vem para você. Então, funciona assim, 60-40, 60% é para você, 40% é do site. Aí eu anunciei, só que você anuncia por um preço muito menor do que eu não vou falar preço, você anuncia por um valor muito menor do que você cobra de suas clientes presencialmente. Então, exemplo,
Na época, o meu design era R$ 28. E aí, no site de desconto, eu cobrei R$ 19 um design. Se a pessoa viesse fazer 2 designs, ela pagaria R$ 25. E se ela fizesse 3 designs, se ela comprasse, né, 3 designs, ela pagaria, acho que R$ 29,90. Não chegava a R$ 30. E aí, o que aconteceu? Lembra que eu falei que era 60-40? Então, 60 para mim, 40 para o site. Quando eu fiz esse anúncio, muitas clientes novas vieram, só que elas só vieram por preço. Elas não vieram por valor. Sabe quantas clientes que ficaram comigo, que vieram desse site de desconto? Uma. Por que uma? Porque ela viu valor, ela não viu preço. Ela comprou pelo preço. Só que quando ela chegou lá, ela viu valor. Ela está comigo até hoje. Outras formas também de fazer é fazer promoção. Então, assim, de repente, a cliente vai chegar lá e vai falar assim: ah, eu vi uma promoção no Instagram, tava de X por X. Ela vai ficar somente pelo preço, ela não vai ficar porque ela não viu o valor. E de repente você entregou o seu melhor para ela, ela não viu o valor, então elas não vão ficar. Então vai ser super normal vocês encontrarem clientes que vão perguntar o preço. E elas vão falar que vão pensar e elas não vão ficar. O que fazer? Você precisa, antes de tudo, saber que você entrega o seu melhor, você entrega valor para sua cliente, não só preço, você entrega valor. Elas vão comprar o valor, elas não vão comprar o preço. Então, por isso, vocês precisam ter artimanhas de vendas e saber identificar se aquela pessoa que está ligando para você realmente é a sua cliente ideal. Porque muitas vezes não é a sua cliente ideal. De repente você fala assim: nossa, mas a pessoa desligou, falou que vai ver e aí eu perdi uma cliente. Você nem conquistou essa cliente. Perder, você já ter atendido pelo menos 2 vezes essa cliente, ela nunca mais vai tornar com você. Aí sim você perdeu. Nesse caso, não. Nesse caso, ela seria uma possível cliente. Perguntou o preço e falou que vai pensar ou que vai ver, é porque ela só viu o preço, não viu o valor, ok? O que eu costumo fazer para as minhas possíveis clientes que entram em contato comigo? Eu já deixo no notas do meu celular, pronto, uma breve descrição, né, do serviço que ela está perguntando, porque ali eu já respondo automaticamente, eu copio aquela mensagem e envio. Então, ali eu já falo brevemente como que é o meu serviço, como que é o meu trabalho. Então, do design de sobrancelhas, eu faço uma avaliação facial, procuro encontrar os pontos de equilíbrio da face dessa cliente para trazer uma harmonia. Eu trabalho dentro do natural das sobrancelhas, eu nunca busco mudar, né, o formato dessas sobrancelhas. Então, o design de sobrancelhas é buscar a naturalidade das sobrancelhas daquela cliente. E também aí eu coloco outras coisas, né, como que funciona o meu atendimento, que eu trabalho somente com horário agendado, é uma cliente por vez, eu trabalho com pinça, e aí eu vou colocando brevemente ali, faço um relato breve sobre o serviço que ela tá procurando, e aí envio para ela. Então, ali a cliente, de repente, já consegue entender o valor do seu serviço, né? E aí ela não vai vir somente pelo preço, ela vai vir por valor também, tá? E aí, voltando, ó, vou aplicar o rímel, ou a máscara de cílios, né? Cada lugar chama de um jeito. Eu venho aqui bem na raizinha e aí, ó, vou dando uma tremidinha pra subir. Eu aplico embaixo. Tem gente que aplica fazendo zigue-zague assim. Eu não consigo aplicar porque eu borro. Então, eu prefiro aplicar desse jeito. Aí, ó. Eu aplico a minha máscara. E aí,
Aplico embaixo também. Tô ficando muda pra não tomar cuidado pra não borrar. Vamos para a próxima pergunta. Como posso aumentar o meu ticket médio? Vocês sabem o que é ticket médio? Ticket médio, gente, eu vou maquiar agora as sobrancelhas, tá? Ticket médio é quanto que a gente, né, vende na média. Então, por exemplo, eu faço 100 atendimentos no mês e eu pego esses 100 atendimentos, esse valor cheio, vamos colocar 5 mil reais, e aí eu divido pela quantidade de dias que eu trabalho e a quantidade de clientes. Então, por exemplo, eu fiz 5 mil e atendi 50 clientes. Aí eu vou dividir os 5 mil por 50 clientes. Esse valor que der é o valor do meu ticket médio, tá? Então, assim, um exemplo. Deu 50 reais. Eu não fiz o cálculo para saber, tá? Mas deu 50 reais. Esse é o meu ticket médio. Esse é o que cada cliente minha consome comigo. Como que eu faço para aumentar esse ticket médio? Como que eu faço para subir esses 50 reais médios de clientes? Oferecer novos serviços. Como que eu vou oferecer novos serviços para as minhas clientes? Vamos lá. Vocês têm diversas maneiras para oferecer novos serviços. Como que eu faço para oferecer novos serviços para as minhas clientes? No momento do atendimento ali com a minha cliente, eu já vou percebendo algumas coisas que ela pode fazer para melhorar a estética facial dela. Então, um exemplo. Uma cliente minha veio fazer um design de sobrancelhas comigo. Gente, voltando. Eu vou aplicar um gel corretivo de sobrancelhas da Eudora. Eu aplico com um pincelzinho chanfrado, porque ele é mais fácil para aplicar. E eu aplico dentro do desenho da minha sobrancelha, tá? Ele vem com um aplicador, mas eu não gosto desse aplicador. Eu prefiro aplicar com um pincel chanfrado, porque ele me dá mais precisão aí no momento que eu tô fazendo a aplicação do gel. Voltando na questão. Enquanto eu tô fazendo o design da minha cliente, eu percebo que essa cliente, ela tá com um buço para fazer. Eu posso oferecer para ela. Olha, eu vi que você tem o hábito de fazer o buço? Tem maneiras de você perguntar, para você não assustar essa sua cliente. Então, você tem o hábito de fazer o buço? De repente, aquela cliente, ela tá passando por algum processo que ela não pode fazer o buço. Ou ela tá fazendo uma depilação definitiva, por exemplo. Então, ela não pode fazer o buço com você. Você tem o hábito de fazer o buço? Tenho. Inclusive, queria te perguntar. Normalmente, é essa pergunta que elas fazem. Inclusive, ia te perguntar se você faz o buço. E ali, você já ofereceu um novo serviço para essa cliente. E, muito provavelmente, a sua cliente vai fazer. Outra maneira de vocês acrescentarem um serviço a mais para sua cliente. E assim, um adendo que eu vou fazer no que eu vou falar, gente. Não veja a sua cliente como só a sua porta de venda. Minha cliente ela só vai consumir. Não, a sua cliente, ela é sua cliente e você oferece outros serviços para ela, mas ela não é só o seu ganho, tá? Então, assim, não olhe a sua cliente só com cifrão. É isso que eu sempre paro para pensar. Ela é um ser humano, ela é sua cliente, você depende de dinheiro para sobreviver, assim como ela também depende de dinheiro para sobreviver. Mas não olhe a sua cliente só com cifrão. É muito ruim a gente ir no lugar, eu não gosto de ir no lugar e a sua cliente a profissional está o tempo todo tentando vender algum serviço para você, tá? Isso é desconfortável. Não façam isso, deixa isso. Com o tempo, você vai conseguindo artimanhas, maneiras de oferecer novos serviços para o seu cliente, não demonstrar que você está desesperada tentando vender um novo serviço para sua cliente, tá? Então, assim, eu ofereci um buço. De repente, aquela cliente, ela gosta de fazer rena. Como que eu faço os meus atendimentos assim? Como que eu vendo um novo serviço para as minhas clientes? E eu vou incluir isso para clientes novas também, tá? Por exemplo, uma cliente entra em contato comigo pelo WhatsApp querendo agendar um horário. O que eu faço para essa cliente? Olha,
você quer fazer o quê? O design simples? Sim. Você já fez rena? A pessoa às vezes fala que não. Então, não, eu tenho medo de ficar escura. Normalmente é sempre essa a resposta. Não, eu tenho medo de ficar escura. Eu já deixo uma foto, salva de antes e depois, de um procedimento que eu faço. Olha, essa rena é a técnica que eu uso para fazer em minhas clientes. Eu não uso rena marcada, a não ser que a cliente me peça. Mas essa é a técnica que eu trabalho com as minhas clientes. A cliente vai ver e vai gostar. Se você fizer um trabalho assim diferenciado, né, que realmente tem uma proposta diferente do que as clientes estão acostumadas a ver aí no dia a dia na rua, elas vão querer experimentar. Então, eu já no primeiro momento que eu tô falando com a minha cliente pelo WhatsApp, eu já ofereço um serviço para ela. Olha, você faz rena? Não, nunca fiz porque eu tenho medo. Eu já vendi muita rena e vendo até hoje desta forma. Olha, eu trabalho com uma outra proposta, vou te mandar uma foto para você ver como que é. Ou de repente, se a cliente está vindo do Instagram, está vindo de algum lugar que tem as imagens dos meus trabalhos, ela já vem com a foto. Olha, eu quero uma sobrancelha assim, eu gosto de uma rena desse jeito, não gosto de marcada. Outra coisa, ofereceu a rena, eu ofereço o buço. Você quer aproveitar para fazer o buço também? Eu tenho um pacotinho, que é o Design Rena e Buço, por R$60. Então, se a cliente já tem a necessidade, de repente ela fazia com a depiladora dela, ela já não vai fazer, ela vai fazer com você. Então, de repente, um valor, um exemplo, de R$30 que essa cliente ia pagar com você, ela vai pagar 60, porque ela vai fazer o design rena e pulso com você. Então, você dobrou o seu ticket médio. Então, é desta forma que eu trabalho. Não só no primeiro contato. As minhas clientes já fidelizadas, eu ofereço outros serviços. Às vezes a cliente não sabe que eu faço uma limpeza de pele, por exemplo. E se eu falo pra ela, olha, você tá com bastante cravinho no nariz, você não quer marcar uma limpeza de pele pra gente fazer? Você tem o hábito de fazer limpeza? Eu sempre pergunto dessa forma, eu vou mais sutil. Você tem o hábito de fazer limpeza de pele? Você tá com bastante cravinho no nariz. Normalmente elas falam que não tem, ou que fizeram há muito tempo. E aí ela, você faz limpeza de pele? Faço. Então vamos marcar. E aí aquela cliente já fidelizou com você em mais um serviço. Desta forma você consegue fidelizar as clientes, tá? E aumentar o ticket médio também de vocês. Outra pergunta que me deixaram. Tenho dificuldade de vender mais um serviço à minha cliente, que é a pergunta anterior aí do ticket médio. Se você tem dificuldade, né? Qual é a sua dificuldade para vender o próximo serviço? Então, por exemplo, você está fazendo uma rena, um design na sua cliente, você quer oferecer uma rena, você acha que vai ficar uma rena, vai ficar legal para aquela cliente, você precisa mostrar para a sua cliente a necessidade dela fazer uma rena. Então, um exemplo. Essa cliente, ela está passando por um processo de reconstrução, ela está com as sobrancelhas com bastante falhas ainda, e ela fica corrigindo com lápis, ou com sombra, ou com gel de sobrancelhas, enfim. Ela corrige com alguma coisa. Sempre ela corrige com alguma coisa. Ofereça uma rena. Você tem o hábito de usar rena? Você tem o hábito de usar lápis de sobrancelhas? Tem o hábito de usar sombra? Por que você não faz uma rena para você experimentar? Vai evitar de você ficar passando isso. A rena, ela tem uma durabilidade de 4 a 7 dias, mas nesse período você não vai precisar ficar fazendo maquiagem nas suas sobrancelhas, você vai estar com a sua sobrancelha bem definida. Ou, de repente, uma coloração, porque a coloração também ajuda a nutrir e fortalecer o pelo. E aí também ajuda no crescimento. Então, são formas que você tem que ver a necessidade daquela cliente. Então, um exemplo, você está vendo ali nitidamente que aquela cliente precisa fazer um buço. Por que não você não oferecer um buço para ela? Então, se você está tendo dificuldade, você está tendo dificuldade de se comunicar com a sua cliente. O exemplo que eu dei anteriormente da limpeza de pele. Tem cliente que às vezes eu olho e vejo o nariz dela parece um moranguinho, de tanto cravinho que tem. Eu ofereço. O não eu já tenho, eu posso ter o sim. Então, o que eu falo? Olha, você tem o hábito de fazer limpeza de pele? Eu tô vendo que seu narizinho tá com bastante cravinho. Aí ela vai me falar.
Se eu tô fazendo uma pergunta, ela não vai me responder fechado, não, sim. Ela vai me responder, ah, tenho, mas faz muito tempo que eu não faço, ou nunca fiz uma limpeza de pele. Você faz, e aí você vai conseguindo agregar os outros serviços e vender os novos serviços para sua cliente, tá? Vou passar agora um balme, esse também é da Eudora, eu uso muitos produtos da Eudora. Ele hidrata, né, o lábio. Eu passo, deixo um pouquinho, vou conversar mais um pouquinho aqui com vocês. Vou fazer, tenho mais 2 perguntinhas aqui, e aí depois eu venho com o batom, tá? Aí uma outra pessoa me perguntou assim, promoções, é bom ou ruim? Lembra que eu falei do site, que eu fiz uma promoção no site, que eu não tive sucesso, uma cliente só foi fidelizada, eu ganhei muito pouco, atendi muita gente e ganhei muito pouco nisso, né, nessa promoção. O que eu penso a respeito de promoção? E aí que eu falei a respeito de valor e preço. A promoção, muitas vezes você traz para a sua clientela pessoas que só estão procurando preço. Elas não estão procurando valor. Elas não querem saber que você faz uma sobrancelha perfeita, que você usa produtos de primeira qualidade. Ela quer saber que a sobrancelha dela pode ser feita, de repente, com uma navalha inteira e daqui 2 dias a sobrancelha dela já tá crescendo, mas ela pagou um preço de, por exemplo, R$10 no design. Ela não quer saber que você usa uma tinta específica para sobrancelha. Ela quer saber que ela sai com a sobrancelha dela pintada e que passaram uma tinta de cabelo na sobrancelha dela. Então, essa pessoa, ela tá procurando somente preço. Ela não está procurando valor. Eu não tenho o hábito de fazer promoções no meu espaço. Por que eu não tenho hábito? Porque eu não acredito que promoções traz as clientes que eu quero que sejam fidelizadas, que sejam fiéis a mim, que venham pelo trabalho, pelo serviço que eu entrego para elas, e não somente pelo preço. Eu já fiz promoções, hoje não mais, mas eu acredito muito que a promoção, ela te traz somente cliente procurando o preço. Ela só vai pagar aquele preço e ela nunca mais vai voltar. Prova disso que quando eu fiz a promoção do grupo, do site de desconto, o que veio de cupom lá, só veio clientes procurando preço e não veio procurando valor, tá? Então, porque eu não acredito em promoções, é porque a gente não vai alcançar o nosso público ideal, né? Aquela cliente que ela vai ficar com a gente. Ela só vai vir consumir aquele serviço pelo um preço muito mais barato e ela não vai ficar com você. Ela vai sempre estar procurando algum lugar que esteja oferecendo um valor mais barato, ok? Última pergunta, e aí agora eu vou passar o batom. Eu vou passar, eu tenho milhões de batom aqui da Eudora, gente. Vou passar esse daqui, ó, que ele é mais coralzinho, pra deixar uma boquinha aqui mais saudável. Então, a última pergunta, deixa eu passar aqui, que aí eu já falo. A minha última pergunta é, tem mais, e eu vou fazer outros vídeos de Maqui Responde aí pra vocês. Tenho medo de fazer o design e a cliente não gostar. Dicas. Vamos lá. Esse era o meu maior medo também no início, de fazer o design e a cliente não gostar. A minha principal dica é, entenda a sua cliente e seja verdadeira com ela. Vocês podem pegar, de repente, uma pessoa que tem uma sobrancelha caída e ela fala pra você que quer uma sobrancelha arqueada. Se vocês falarem pra ela que dá pra arquear uma sobrancelha caída, vocês estão mentindo. Vocês podem suavizar o caimento daquelas sobrancelhas,
Mas vocês arquearem aquelas sobrancelhas caída, vocês não vão conseguir arquear, a não ser que seja por uma micropigmentação, por uma aplicação de botox, um exemplo. Mas arquear uma sobrancelha caída, vocês não vão conseguir. Vocês podem suavizar ou dar uma levantadinha naquela sobrancelha, naquele caimento daquelas sobrancelhas, mas arqueada não. Então, por isso que eu falo que eu prezo muito a verdade. Eu acho que quando a gente preza a verdade com as nossas clientes, elas se sentem seguras com a gente. Vou dar um exemplo disso de segurança. Uma cliente veio comigo há pouco tempo atrás e ela falou pra mim assim: eu só estou vindo fazer com você porque você me passou segurança no seu atendimento. Sabe por onde que foi meu atendimento com ela? Pelo WhatsApp. Se eu conseguir passar segurança pelo WhatsApp, imagina presencialmente a cliente me vendo e conversando comigo. Então, eu fui verdadeira com ela pela mensagem. E era um procedimento invasivo, uma micropigmentação. Que uma micropigmentação, eu falo que a pessoa ela tem que estar muito segura para fazer, porque é um procedimento que vai ficar na pele da cliente aí por pelo menos uns 12 meses. Então, se a gente não tentar passar segurança para aquela cliente, com certeza aquela cliente... Tentar não, se a gente não passar segurança para aquela cliente não vai ficar com a gente, tá? Então, voltando pro medo de fazer o design, eu tinha medo também. Eu tinha medo de errar o design, eu tinha medo da cliente não gostar, eu tinha medo de não achar o ponto alto, eu tinha medo de afinar aquela sobrancelha demais. Mas o que eu coloquei muito, e eu sempre trabalho isso comigo, eu ouço a minha cliente, eu escuto o que ela fala. E aí, se de repente ficou uma pontinha de dúvida, quando a cliente deita na maca, depois que eu fiz as medições, depois que eu conversei bastante com ela, eu retorno a pergunta para ver se eu entendi muito bem o que ela me passou. E aí, o medo de errar o design, medo de afinar. Eu não faço a sobrancelha da cliente de acordo com o que eu gosto da sobrancelha. Eu faço de acordo com o que a cliente gosta e de acordo com o que a sobrancelha dela me proporciona. Para eu trabalhar dentro da naturalidade da sobrancelha daquela cliente. Então, eu não consigo fazer milagres no caso do design. Mas eu também não vou estragar a sobrancelha da minha cliente, eu não vou afinar a sobrancelha dela. Eu vou trabalhar dentro da naturalidade, sem afinar, sem trazer um ar de que foi estragada aquela sobrancelha. O meu intuito sempre é de cuidar de sobrancelhas. Eu cuido de sobrancelhas, tanto que na minha biografia do Instagram tá escrito isso. Eu cuido de sobrancelhas de acordo com o que elas merecem, né? Com o amor que elas merecem. Eu acho que sobrancelha tem que ser cuidada com amor. Então, eu cuido de sobrancelhas. Eu não vou afinar a sobrancelha da minha cliente, porque eu gosto. Mas sim, porque de repente ela me pediu para dar uma afinadinha. E as clientes que são fidelizadas comigo sabem o quanto eu sou um pouco limitada, vamos dizer assim, para afinar sobrancelhas quando elas me pedem. Porque às vezes elas falam, Rê, dá uma afinadinha na minha sobrancelha, eu afino uma linha. E aí, às vezes elas falam, não dá para dar mais uma afinadinha? Aí eu afino mais uma linha. Eu tenho 2 clientes que pedem as sobrancelhas mais finas. E assim, não é porque tá fina, é porque tá mais fina do que o habitual. E eu faço de acordo com o que elas gostam e às vezes até fica melhor pro rosto delas. Mas, né, como eu prezo a cuidar de sobrancelhas, então eu não avanço. Quando elas pedem para afinar, eu vou uma linha por vez de pelo. Porque ali eu consigo entender que, de repente, o afinar para mim é de um jeito, afinar para ela é de outro. Afinar, de repente, para ela são 3 linhas de fios. Para mim, uma linha de fio já afinou. Então, é muito subjetivo. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e ir com cautela. Quando eu faço uma sobrancelha de uma cliente nova, principalmente, eu tiro um lado, mostro para ela. É assim que você gosta? E aí, eu trabalho sempre para mais. Então, eu sempre tiro menos, aliás, né? Mais é menos. Eu sempre faço assim. Porque aí ela olha e fala assim, tá
tá mais grossa, dá pra afinar um pouquinho mais. Ah, dá pra afinar mais um pouquinho? Eu gosto um pouquinho mais fina, eu tiro mais uma linha. É assim que eu trabalho. Mas até entender isso, a gente leva um pouco de tempo, né? Então, assim, todas essas questões, todos esses questionamentos que vocês têm, eu também já tive. E é isso, com o tempo, a gente vai adquirindo a malícia, vamos dizer assim, de saber até onde que a gente pode ir e como que a gente pode ir. E o que a gente vai fazer com essa malícia? E malícia que eu digo é a gente saber ali o momento certo. E a gente entender a nossa cliente, saber até onde que a gente pode ir com ela e ela com a gente também, porque a gente também precisa colocar os nossos limites com as nossas clientes. Não é tudo do jeito delas. Quem é a profissional, quem é a profissional é nós, né? Somos nós. Então, a gente precisa também colocar o limite para essas nossas clientes, tá? Porque às vezes tem cliente que acha que elas são entendidas no assunto e a gente precisa mostrar para elas que não. Quem estudou foi a gente. Então, assim, a gente precisa passar para ela o nosso conhecimento. Não dá para fazer desse jeito. Eu já tive clientes que eu precisei cortar um pouquinho. Olha, não é desse jeito. Fazendo desse jeito, a gente vai eliminar muito pelo. Daqui a um tempo, de repente, você queira que cresça, não vai crescer. Entendeu? Pela retirada ter sido muito acentuada naquele ponto. Então, enfim, o conhecimento tá com a gente, a técnica tá com a gente. Então, a gente precisa também saber colocar os limites. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que essas perguntas que eu fiz aqui, que eu trouxe, né, as respostas para vocês, tenham ajudado de alguma forma. E se ficou alguma outra dúvida ou algum outro questionamento que eu não respondi aqui, coloca para mim nos comentários, porque aí dentro do que vocês colocarem para mim, eu vou conseguir produzir outros conteúdos, outros Maquia e Responde da Rê, trazendo as respostas para sua pergunta, ok? Se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você e você quiser compartilhar com as suas amigas, compartilha aí com as suas amigas ou com aquela sua designer de sobrancelhas que precisa dessas respostas que de repente ela comentou com você, ou de alguma amiga sua que esteja iniciando na carreira e tenha, né, alguma dessas dúvidas. Compartilha aí com as suas amigas, ajuda, né? É tão bom a gente ajudar outras pessoas, me faz tão bem eu estar produzindo aqui conteúdos para ajudar vocês. E por que não vocês ajudarem outras pessoas também que estão aí nesse mundo de sobrancelhas e que precisam aprender cada vez mais. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Super beijo e até mais. Tchau, tchau.